Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. Somos irmãs millennials que estamos nos sentindo meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, acabamos de nos dar conta que viramos cringe. Você também? Então sejam bem-vindos ao De repente, cringe. E no episódio de hoje, a gente vai fazer um episódio mais leve, né, Nana? Que acho que a gente falou não de assuntos pesados nos outros episódios, mas assuntos mais densos, eu diria. Sim. Então a gente tava querendo de uma coisa pra relaxar. E a gente vai falar de uma paixão nossa, uma paixão comum nossa, que nos uniu ao longo dos anos. Sim. Que é a nossa paixão por livros. Sim. E pra quem não sabe, né, eu tinha um clube do livro. Eu tenho um clube do livro que chama Books da Luli, lá no Insta, @Books da Luli. Tem várias dicas, gente. Muito legais lá. E a Nana, ela fazia comigo o Books da Luli. Então, a gente pensava nos livros juntas, as pautas da live. A Nana, que na maioria das vezes fazia tudo. o roteiro, fazia tudo, e eu vários falava. posts. Só que a Nana ficava nos bastidores. É. Eu sempre falava, Mariana, vamos aparecer, aparece e tal. E a Mariana não gostava nem que eu falava Não. que ela participava do Books da Luli junto comigo. Mas enfim, ela participava. Agora ela tá mais aberta a isso, aos holofotes. Mas é uma paixão em comum nossa, porque eu e a Mariana, acho que vocês podem até estar achando a gente mais parecidas e tal, mas a gente é muito diferente. Totalmente diferente, gente. Assim, a nossa personalidade é diferente bem diferente. mesmo. A gente é muito diferente. Mas acho que uma coisa que nos uniu, mesmo nas… Agora a gente tá um pouco mais com similaridades. Acho que por causa da maternidade. Por causa dos bebês. Dos é por bebês isso. que estão na mesma fase. Então deu uma… Só por isso, gente. O resto, tipo, nada a ver. Mas eu acho que ao longo dos anos, essa nossa paixão por livros foi algo que nos uniu. É uma paixão em comum e é uma paixão muito legal, muito bonita e que a gente gosta de dividir com o mundo. Não, e assim, a gente sempre foi, tipo, ai, Luli, que livro você tá lendo? A gente sempre acabava lendo, lendo o mesmo Até livro, hoje. até hoje. Tipo, até a mamãe, ela não consegue muito acompanhar a gente. Mas, A gente é bem mais rápida mas, que ela. Mas é bem legal, assim, que a gente tem muito essa troca. E a gente quer muito falar sobre esse assunto com vocês, que eu acho que tem várias coisas também muito legais pra falar sobre isso, né? Sim, então no episódio de hoje a gente vai falar tanto de livros que a gente gosta, como surgiu essa paixão por livros e também dar dicas, porque a gente eu sempre recebo perguntas, ai Lu, eu queria criar o hábito da leitura, tal, como fazer isso? Então a gente vai dar algumas dicas também. Mas primeiro a gente vai falar da nossa paixão por livros, da onde surgiu, que foi desde a infância, né, Nana? Desde a infância. A mamãe… Bom, a nossa mãe foi muito… Acho que ela foi a principal, né? Com certeza. Responsável por incentivar a gente mesmo. Quando a gente era, eu lembro assim, a gente muito pequena, já líamos, né? A mamãe, ela tinha uma coisa muito legal, que eu quero muito levar isso pra minha casa também. Que a gente ia no shopping, claro, 2 crianças, a gente queria presente. E a nossa mãe, a gente tinha um combinado, assim, ó… vocês não podem comprar nada, só livros. Então, ela levava sempre a gente na livraria, pra gente escolher um livro. E assim, só que a gente tinha que ler, não era só comprar. Só que ela também nunca, assim, obrigou. Porque eu acho que também era uma coisa natural. A gente realmente gostava. E até hoje, a gente ama livraria. Tipo, eu amo na livraria, assim, ficar fuçando. E até pouco tempo atrás, eu colocava o cartão da mamãe na nossa conta da Amazon pra comprar livro dela. Meu, o que vocês estão… o nosso combinado sempre foi que você daria os nossos livros. É verdade. E ela falou tudo bem, porque, tipo, a leitura, ela patrocina, entendeu? É a única coisa, mas tá A única ótimo. coisa que eu vou patrocinar é a leitura. Mas era uma coisa, eu lembro, assim, eu lembro que no colégio que eu estudava, quando eu era criança, assim, tinha uma biblioteca e, assim, uma vez por semana a gente podia ir lá e pegar um livro. Gente, era, tipo, o meu dia preferido. Era Eu o dia também que eu ia na amava. biblioteca. Assim, eu sempre alugava. Tipo, eu era assim, sei lá, alguma vez eu ganhei a aluna que mais alugou livros, assim. O único prêmio que eu ganhei na escola foi muito legal, né? Bem legal. Sei lá, eu fiquei entre os 3. Era muito, assim. Então, era uma coisa, assim, marcou muito a minha infância. E eu acho que era uma coisa muito do exemplo, porque a gente sempre via a mamãe lendo muito. Tem isso também. Mamãe sempre leu muito.
ela sempre, assim, ela sempre mostrou que era uma coisa legal. A gente sempre via ela com um livro, lendo. E ela sempre instigou a nossa curiosidade. Eu acho que eu e a Mariana, a gente é muito curiosa. E era sempre assim, a gente perguntava por quê. Nossa, eu acho que eu era pior ainda. Eu perguntava por quê de tudo. Porque, sabe aquela criança do porquê, porquê, Não, porquê, eu era porquê? péssima também. A mamãe me deu um livro por causa disso. Porque o céu é azul, era o nome do livro. Daí minha mãe leu esse livro que tinha vários porquês, assim. Tipo assim, ela, filha, toma aí, vai. A gente fica me perguntando só. Mas a minha mãe nunca ofereceu resposta. Ela sempre falava pra gente pesquisar. Então, ela mandava naquela época pesquisar no dicionário, pesquisar na Barça. A gente ralava pra pesquisar as coisas. Mas eu acho que a partir disso, assim, ela tinha essa ideia de que a gente realmente fosse interessada. E eu acho que o exemplo é muito importante. Então, hoje eu vejo, assim, muitas mães… Ai, meu filho não quer ler nada e tal. Mas, assim, você lê. Ele nunca viu você pegando um livro. Então, fica difícil, né? As crianças aprendem muito por exemplo. Por exemplo. Então, a gente teve isso dentro de casa muito forte. Então, acho que é por isso que a gente cresceu gostando muito de livros. E eu acho que também a gente sempre leu… A minha mãe nunca falou assim, ai, leia esse livro. Não, ela falou? Qual? Lembra que ela obrigou a gente a ler Christiane F? Ah, tá. Gente, mas era um livro que era assim, Christiane F, drogada e prostituída. Não era, olha isso. Era um livro que quando a gente virou adolescente e tal… ela obrigou a gente a ler. Ela obrigou a gente a ler pra ver a realidade e tal. Tipo, o que aconteceria se você entrasse no mundo das drogas e tal. Mas era um livro que, assim, não era um livro chato. Era um livro, assim, que a gente ficou viciada. Depois eu falei pra todas as minhas amigas lerem. Porque, assim, imagina, pra uma menina super jovem, aquele mundo… óbvio que, assim… me marcou tanto que eu tenho pânico, que se passava em Berlim. E eu fiquei com tanto pânico do livro que eu tenho pânico de Berlim até hoje. Eu acho que eu vou encontrar lá os drogados e a Christiane F a cada momento. Juro, eu tenho um pânico. Você tem? Tenho. De tanto que me marcou, porque ela mostrava um submundo, muito assim. Eu tenho essa imagem, eu tenho que tirar isso da minha cabeça, Berlim tudo. você tem que ir, é bem legal. Mas enfim, eu fiquei, assim, me marcou. Mas enfim, não é que ela obrigava a gente a ler um livro chato. Isso que eu tô querendo dizer. Não, zero. Não era tipo a senhora, gente, desculpa. Tipo, mas… Machado de Assis, sei lá, sabe? Ela não obrigava, ela obrigava a ler esse aliás, livro. ela era uma mãe cool, né? Porque, Christiane F, tipo… Gente, eu nem sei quantos anos eu tinha. Eu era, assim, super nova. E a mamãe comprando pra gente Christiane F. Muito engraçado. E qual que é o livro, Nana, que mais te marcou, assim, da sua primeira infância, assim, sei lá, começo de adolescência, assim? Infância. Esse livro teve vários, assim, vários volumes. Mas era aquela série Desventuras em Série. Nossa, eu Lembra? amava. Do Lemony Snicket. Gente, eu não sei, assim, se hoje as pessoas leem. Eu não sei, mas… Eu acho que não. Acho que não. Tem até o seriado, mas não é muito bom. É até com o Jim Carrey, né? Não, com o Jim Carrey. O seriado não é bom. Eu lembro que eu comecei a assistir. Mas, gente, me marcou demais. Eu amava. E, assim, é um livro meio pesado. É super pesado. É zero infantil. É zero infantil, assim, pra criança. Só que era um livro, assim, que além da história, é super interessante e tal. Eram irmãos órfãos, enfim… E tem um pouco dessa coisa da aventura também, né? Bem, assim, não é infantil, mas tem isso, acho que tem o lúdico. Tem o lúdico pro público infantil e tal. Mas também era um livro, assim, que ensinava muita coisa, sabe? Eu lembro vocabulário, né? Eu lembro que tinha algum personagem, algum dos irmãos que era, assim, super inteligente. Então, às vezes, ele, sei lá, do nada, o autor fazia um parênteses, né? E ele explicava sobre alguma coisa, tô lembrando assim, disso. Uma frase, o que significa essa frase em latim, o que significa uma palavra que tal pessoa falou. E ele, tipo, meio que relacionava, assim, com a história. Gente, assim, algumas coisas eu lembro até hoje por causa desse livro. Olha que legal. Muito legal. Eu lembro que eu era viciada, eu adorava Desventuras em Séries. Antes disso, eu gostava de um livrinho que eu acredito que eu tentei procurar esses dias pros meus sobrinhos, eu não achei. Era um livro, assim, que meio que você tinha tipo algum quebra-cabeça, alguma coisa assim. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Era muito bom. Isso daí era bem pequena, era criança mesmo. Era criança mesmo. Era muito legal. Também tinha vários, assim. É que cada um era uma história diferente. E cada página tinha alguma coisa pra você concluir, desvendar alguma coisa. Um mistério, alguma coisa, gente, assim. Era muito legal. Era muito legal. Isso daí era esse criança livro. mesmo. Criança mesmo. Era muito legal. E, assim, o livro que mais me marcou, na verdade, foi Harry Potter. Óbvio. Gente, eu e a Mariana, vocês não têm noção, assim, o vício que a gente era em Harry Potter. Assim, pra vocês terem uma noção, naquela época… Hoje não é assim, né? As crianças de hoje, gente, não são assim. Não. Mas pra sair o livro em português… Não, tem pré-venda online, tipo assim… Não, a tradução… Primeiro, que o livro era lançado. Daí, pra
ser lançado em português, demorava. Então, tipo, foi lançado em inglês. Sei lá, 1 ano, 6 meses depois que é lançado em português. Essa espera nos irritava tanto que a gente aprendeu a ler inglês. Você lembra disso? A gente aprendeu a ler inglês com Harry Potter. Com Harry Potter. A gente sempre fez aula de inglês, mas enfim, a gente se tornou muito fluente no inglês graças a Harry Potter, porque a gente era tão viciada que a gente não aguentava esperar o Harry Potter em português. E daí a gente ia lá e… Não, a gente não ia. Você lembra que a gente falava pra mamãe ir na fila? Olha na livraria? isso. O Harry Potter, ele era lançado à meia-noite. Você lembra? Você lembra de uma história assim? Uhum. Era tipo meia-noite nas livrarias e você tinha que ficar numa fila gigante. A mamãe ia lá. Gente, como sempre, patrocinando a nossa paixão por livros, né? Ia lá, esperava e comprava o tal do Harry Potter. Eu tinha que ficar na fila, a gente não era pré-venda online, chegava na sua casa. Tipo, ela ralava. Não, ela ralava, e a gente tinha que ralar. Não, e assim, é muito engraçado, porque eu era super nova, tinha várias coisas que eu não entendia, mas eu lia mesmo assim. Daí era traduzido, daí a gente lia de novo. Daí a gente lia de novo em português. Esse inglês, eu não sei se a gente entendia muito bem, mas… mas tudo bem, a gente tentava. Mas a gente lia. Nossa, não, mas marcou muito Harry Potter, né? Muito, assim. É muito legal. E eu acho que, assim, é muito engraçado, porque hoje em dia tem até esse… Acho que na época também tem esse meio que… eu não gosto de Harry Potter. Não… Sabe assim, eu acho que desde aquela época era considerado meio que uma coisa muito de nerd, às vezes, a leitura. E nem eu e a Mariana, a gente entrava nesse estereótipo de nerd. Tipo, a gente sempre foi boa aluna, mas assim, a gente não era clássica nerd. Não, eu era zero nerd no colégio. A gente não era esse clássico nerd. E a gente amava ler. E as pessoas, nossa, mas você gosta de ler? Porque, tipo, o nosso estereótipo não era da pessoa que gosta de ler. Mas a gente também sempre gostou, ainda mais quando a gente virou adolescente, de desafiar esse estereótipo. E depois, assim, eu sempre quis, assim, eu até tinha uma necessidade de que eu já ficara meio doentia disso também. Depois, enfim, fica pra um próximo episódio. Mas de mostrar que a gente não é uma, sabe? Não cabe numa caixinha. Tipo, a menina assim, só gosta de Harry Potter, de ler, uma pessoa nerd, nananana. Então, acho que naquela época tinha muito isso. Que ler não era muito cool. Não. Eu acho que a gente vai falar um pouco mais, que acho que tá tendo uma volta do ler como algo legal, como algo bacana. Eu amo isso. Como algo cool. Mas eu acho que na nossa época tinha ainda esse preconceito muito grande com a leitura. Tipo, era meio que coisa de nerd, você não acha? Super coisa de nerd. E por que você acha isso? Por que tanta gente não gosta de ler? Eu acho que, assim, eu acho que isso vem muito bom. Essa coisa, eu acho que dos pais, né? Que já incentivar. Não lia, Gente, realmente, a realidade brasileira… Mais uma vez, a gente tá falando aqui sobre o que a gente conhece, tá? A gente sabe, né, que o buraco é muito mais embaixo. Mas eu acho, assim, que no colégio… A gente nunca foi incentivado a ler, por exemplo. Eu odiava todos os livros do colégio também. A gente… Assim, eu que sempre fui apaixonada por leitura, eu odiava ler aqueles livros da aula de literatura. Eu só pegava resumo. E eu lembro que teve um livro que eu falei, não, esse eu vou ler, eu vou tentar. Do Érico Veríssimo, Olhar os Lírios do Campo. E eu lembro que, tipo, eu não sei, eu achei a capa bonita, o nome. O nome bonito, falei, Lírios. Não sei, deve ser legal. Bonitos. Meu Deus, que coisa, assim… Não sei se hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu acharia legal. Mas eu não gostei na época. Eu achava muito chato. E você já imaginou que, assim, é completamente errado que muitas crianças, muitos adolescentes que não têm esse contato com a literatura em casa, que é a maioria, eles estão tendo contato com livros pela primeira vez com Olhar os Lírios do Campo. Sabe? Com um livro que não tem nada a ver com esse universo deles. Então, por isso, não é se espantar que as pessoas não gostam de ler. Porque, assim, o primeiro contato com a leitura é um livro que não tem nada a ver com o universo deles, com o vocabulário deles. Não, então, eu acho assim, isso muito errado. A coisa bonita da leitura é você se relacionar, por exemplo, com o personagem, né? Com o que o personagem tá vivendo, com a personalidade, né? Isso é muito legal. E assim, como você vai se relacionar com o personagem do Olhar e os Lírios do Campo, entendeu? Você é uma criança, um adolescente, não tem como. E isso que é o bonito da leitura. É você se identificar ali com a narrativa. Muito legal. Né? E você se vê no outro, né? A gente fala tanto de empatia hoje em dia, como sermos mais empáticos e tal. E, gente, eu acho que uma das grandes
ferramentas de empatia são É os a livros, leitura, é a não, leitura. com certeza. Como que as pessoas não falam mais disso? Assim, ainda mais pra crianças e adolescentes. Porque eu acho que quando a gente é adulto, a gente consegue um pouco mais, ter essa maturidade de se colocar no lugar do outro, é mais fácil. Mas assim, pra uma criança, é mais difícil você entender. E a criança vive ali na bolha dela, né? Pra você entender outras realidades, Sim. é difícil. E com livro é uma maneira lúdica de você se colocar no lugar de outra pessoa. Isso é muito poderoso, sabe? É uma ferramenta muito poderosa. Porque eu acho que daí você se torna, sem querer mesmo, uma pessoa mais empática. Você aprende com mais facilidade a se colocar no lugar do outro. Eu, por exemplo, eu sempre falo isso, que eu gostei de viajar. Eu sempre gostei de viajar, de conhecer culturas diferentes. Mas não é que eu sempre viajei tanto, mas eu sempre viajei por meio da leitura. Eu sempre gostei de livros que exploravam pessoas diferentes de mim. Culturas diferentes. Culturas diferentes. Eu sempre gostei disso. E era uma maneira de viajar sem sair de casa. Sim. De me colocar no lugar do outro. Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais empática também. Entendendo um pouco um ponto de vista alheio. Porque você acaba… Às vezes você tá lendo um livro com uma pessoa, sei lá, que não tem nada a ver com você. Nada, nada, nada. E você consegue se identificar de alguma forma. E você fala, nossa, que poderoso isso. Que bonito, sabe? Então eu acho que é uma coisa que muita gente não fala da leitura. E a gente tá numa época que fala tanto de empatia. E olha que a gente tem um aliado tão poderoso Então, que muitas vezes não é usado. Não, com certeza, com Né? certeza. E Nana, daí a gente falou já do Harry Potter. E na adolescência você continuou com essa onda dos livros, apaixonada. Apaixonada. Eu lembro que teve uma época que eu amava Jane Austen, li todos os livros Gente, você dela. acredita que eu não gosto? Você não gosta, né? Eu não gosto de livros de época. É, Não gosto. você não gosta. Eu não gosto. Eu gosto. Mas eu lembro que eu li todos os livros dela. Enfim, eu sempre… nossa, assim, colégio, gente… Pra mim, aula de física era um momento de eu ler. Assim, Nossa. eu levava livro na aula. O professor Gente, ficava revoltado comigo. Revoltado. Eu lembro que a mamãe foi chamada. Eu amava sempre amei ler. E eu também levava os livros na aula e ficava lendo. Daí… a minha mãe foi chamada, né? Olha, a Luísa fica lendo na sala de aula, tal. Daí minha mãe falou assim, gente, mas a leitura é ótima. Não, mamãe, gente. A mamãe é muito maravilhosa, ela é muito Mas ela tá, ela sei lá, ela tá jogando stop? Não, ela tá lendo. Então, gente, olha que maravilha isso. A gente tá numa era que as pessoas não leem. A Luísa está lendo. Isso é demais, eles deveriam ver com outros olhos. E, aliás, uma pessoa que lê tem muito mais cultura. Ela falou tudo isso, tipo, esse lado bom da leitura. Tem mais cultura. Vê como ela vai nas provas. E eu realmente era muito boa aluna, mesmo lendo se você fosse péssima Não, e tal, eu era acho que a mamãe agiria de uma outra forma. Lógico, mas assim, que eu ia, você ia bem, eu ia super bem, entendeu? Mesmo eu lendo nas aulas. Mas eu acho que é isso, porque a leitura, ela dá uma coisa que muita gente não tem, que eu percebo, gente. Eu trabalho com comunicação. As pessoas não sabem interpretar um texto. Não sabem. Não sabem. Isso é um grande problema estrutural, sério. É assim, é grave. E eu acho que é muito porque elas não leem. Então fica difícil você saber interpretar um texto se você não lê. Você acaba que não tem esse pensamento crítico. E pra gente sempre foi muito fácil ter a interpretação de texto, porque a gente sempre leu desde pequena. Sim. Então, por exemplo, eu ia muito bem na redação. Daí minha mãe a gente sempre falou: vai vai ver bem. as redações dela. Tipo, vocês estão tão preocupados com o vestibular, a redação é o que mais conta. A Luísa vai arrasar. E realmente eu arrasei na minha redação no assim, aula vestibular. de português, a gente sempre foi bem. Gente, claro, eu não tô assim, né, física super importante. Mas assim, não era realmente o nosso ponto forte, né? A gente sempre foi, né, mais pra essa área Das humanas. das humanas. Mas não quer dizer também que se você gosta, né, ou trabalha com isso, enfim, que você não pode, gente, amar ler, né? Sim. Todo mundo pode aprender a gostar. Porque tem livros sobre 1000 assuntos diferentes. Sim. Você pode, tipo, descobrir ali o seu nicho. E eu acho que é isso que muita gente não percebe. Às vezes, assim, eu não gosto de ler e tal. E tem essa ideia, primeiro, do livro do colégio. E não tem a ideia que, assim, o livro pode ser tão interessante quanto a série que você assiste no Netflix. Sim. Entendeu? Eu acho que até pela série, a série é um ponto de partida muito interessante. Porque, assim, você vê o que você gosta, né, de série. E daí você vai, sei lá, você gosta de série de suspense. Você vai pro livro de suspense. Com certeza vai ser uma coisa que vai te prender, se isso te prende na série. Né? Essa é uma dica que a gente sempre dá, né? No Books da Lully, as pessoas… eu não tenho o hábito de ler, minha família nunca teve e tal. Mas eu quero ter isso. Como começar? Eu acho que primeiro é entender o que você gosta. Então, às vezes a pessoa vai… pega uma dica lá, por exemplo, Jane Austen, né? Que são clássicos da literatura, são muito bem escritos, tudo. Mas são livros de época, com uma pegada mais de romance e tal. Gente, se me colocar na frente da TV pra assistir um filme de época de romance…
eu não… Talvez eu vá dormir ali, entendeu? Eu não gosto muito. Eu prefiro um suspense. Eu prefiro uma história real. Uma coisa mais drama, assim, com uma carga dramática maior. Eu adoro filme triste, livro triste. Me acabar de chorar, eu gosto. Então, assim, daí você acaba escolhendo um livro que não tem a ver com o seu gosto pessoal. Então, acho que o primeiro ponto de partida é você escolher um livro de um assunto que você goste, né? Sim. E eu acho que é que a gente tava falando do colégio, né? Eu acho que essa coisa também do colégio marca muito. Porque você fica tipo assim, gente, mas todo livro deve ser desse jeito. Não é possível, é muito chato. E ainda era uma obrigação, né? Pra você fazer a prova, você tinha que ler tal livro. E eu acho que isso, assim… eu acho que esse espaço da leitura livre deveria ser dado, sabe, no colégio. Eu acho que é complicado você aplicar isso, porque assim, tem essa coisa, dos livros que caem no vestibular, e daí, né, o professor é obrigado ali a dar… Né, mas assim, eu acho que deveria ter um espaço. Eu lembro que quando eu morei nos Estados Unidos, lá porque você escolhia as matérias, né? E eu fazia uma matéria que era Reading for Enjoyment. Que era leitura para diversão. Nossa, sonho. Era maravilhoso. E funcionava assim, você ia na biblioteca, pegava qualquer livro… E daí você tinha que ler e fazer um resumo. Obviamente que hoje complica essa matéria, porque você faz um resumo vendo na internet. Naquela época não tinha essa facilidade, você tinha que ler mesmo. Porque tipo, não tinha como eu pesquisar um resumo na internet. Mas era muito legal, eu descobri vários livros legais. E pra mim, assim, pra minha escrita, pro meu inglês, foi muito bom. Porque essa habilidade de você ler… E você escrever aquilo que você leu, isso é interpretação de texto. Então, na verdade, é uma aula… Isso é uma das melhores formas pra você aprender. Pra você aprender. Então, e você consegue usar isso em outras matérias, inclusive em física. Você consegue usar, né? Óbvio que não vai ser escrevendo, mas assim, é um pouco o mesmo raciocínio. Sim. Você aprende ali uma coisa e depois você aplica. Enfim, eu acho que é um skill, né, que você usa pra várias áreas da vida. Eu acho importantíssimo. Assim, pra mim, é uma das matérias mais importantes que eu fiz. E era uma matéria que assim, ai, nossa… ler para se divertir, o que é isso, entendeu? Então, assim, é uma coisa… Óbvio que a gente não vai mudar o sistema educacional do Brasil, mas eu acho que é uma coisa a se pensar, sabe? Que mais pessoas têm que pensar sobre isso. Porque eu acho que ia ajudar tanto, inclusive no vestibular, que é uma coisa tão… Exato. Ia ajudar muito, né? Interpretação de texto, português, enfim. E quais outras coisas que você acha que a leitura ajudou na sua vida? Essa coisa da empatia, o que mais? Eu acho que ajudou muito na questão da criatividade, né? Eu acho que isso… eu não sou, assim, uma pessoa super criativa. Mas eu acho que só o fato de você, assim, ter que imaginar… Sabe, ali o que tá acontecendo no livro, quem é aquela pessoa. Eu acho que isso é muito legal, é um exercício. E também, às vezes, você não ficava um pouco chateada? Eu lembro quando o Harry Potter estreou no cinema. Eu fiquei chateada. Eu também, eu queria… Eu fiquei super chateada, porque assim, os meus personagens que eu tinha criado na minha cabeça, que eram tão importantes pra mim, daí tinha, tipo, banido. Porque daí você não conseguia ver o Harry Potter de outra forma, de outra forma. Então eu tenho um pouco dessa chateação quando vira filme. Por causa disso, porque tipo, aquela coisa que eu idealizei na minha cabeça, que eu pensei que é tão legal você criar aquilo, né? Usar a sua imaginação, meio que se acaba, porque daí… mas hoje eu gosto quando é adaptado. Você não gosta até hoje? Gente, eu gosto, sabia? Eu só não gosto quando eles colocam a foto do filme, da série no livro. Na capa, gente, não. Acabou pra mim. Pelo amor de Deus, acabou. Eu já não quero ler. Entendeu? Não. Eu tenho horror disso, gente. É a pior coisa. Mas eles vendem mais assim, Por quê? Vamos acabar com isso, por favor. Alguém faz uma campanha. Horroroso. Não, é horrível. Mas eu não ligo de ser adaptado. Eu gosto. Por exemplo, Daisy Jones and the Six, que foi adaptado. Eu adorei ver. Achei acabada, porque a Daisy Jones na minha cabeça era outra pessoa. E, tipo… Ai, gente, eu amei as músicas. Eu queria escutar as músicas ao vivo. Assim, não é que eu não achei legal. Mas assim, a Daisy Jones na minha cabeça, a primeira vez que eu vi, eu falei… Não era assim que eu tinha pensado, sabe? Eu não sei, eu tenho… Ai, tá bom. Eu tenho isso. Na fase da adolescência, sabe? Essa coisa de… né? É uma fase difícil de você se descobrir. São muitas mudanças. Eu acho que a leitura me ajudou muito. Era, assim, um escape pra mim, sabe? Eu nunca fui, assim… Eu sempre fui super caseira, de ficar em casa. Às vezes, igualzinha a irmã. E assim, gente… Igual a irmã. E assim, eu gostava de ficar em casa pra ler. Sabe? E assim, porque eu não, sei lá, não queria ir pra tal lugar, não tava afim. Assim, a leitura me ajudava muito nisso, sabe? Eu ficava em casa, lá de boa, lendo. Pra mim era… Mas eu vou te falar que a leitura teve um ponto ruim pra mim. Como eu lia muito, eu vivia na minha cabeça situações
muito extraordinárias. Ah, não, daí você também… Entendeu? E A Luísa, ela levou pra um outro nível a paixão da leitura, entendeu? Esse que é o negócio. E daí eu vi a minha vida em Londrina, tipo, sem fazer nada. Eu falava, gente, olha essa pessoa do livro aqui, tudo que ela viveu e eu não. Então, assim, eu acho que foi um pouco de problemático pra mim. Eu falava, mãe, é sua culpa, porque você me fez eu ficar muito leitora e eu tô vendo todo esse mundo, todas essas coisas que eu posso viver por meio dos livros, que eu quero também. Então, você sabe que eu tinha essa mania de, tipo com certeza. eu queria viver aventuras. Eu sempre fui… Ao mesmo tempo que eu não sei, eu sou prática, mas ao mesmo tempo eu tinha essa coisa meio sonhadora de querer viver essas aventuras. Eu queria muito viver aventuras. Mas você é bem mais pé no chão hoje? Eu acho que você não era tanto. Talvez eu não era tanto. Eu queria ter histórias pra contar. Eu sempre falava assim, eu tava de boa. Não, a Mariana olhava assim, o que tava acontecendo? De boa, eu virava pra minha mãe, com 13 anos, eu virava, mãe, eu não tenho nenhuma história pra contar. 13 anos. 13 anos. E eu, assim, daí minha mãe, Luísa, mas meu Deus, tem 13 anos. E eu, assim, acreditava no fundo do meu coração que eu tinha. Eu falei assim, e o que eu vou contar pros meus netos? Daí minha mãe, meu Deus, você tem… cala a boca de neto. Eu pensava, isso, o que eu vou falar pros meus netos? Eu não tenho história pra contar. Então, assim, tô brincando. Mas, assim, eu vivia tanto com esses livros que eu queria… Me deu uma vontade de viver essas histórias também, sabe? Eu acho que depois eu até acabei vivendo, não tão extraordinárias assim, mas eu vivi algumas coisas. Mas enfim, eu vou fazer um parêntese desse lado ruim dos livros, que eu acho que a minha imaginação ficou muito… mas eu acho que muito foi além. Eu acho que foi além depois eu mesmo. fiquei um pouco pé no chão, né? E, Luli, me conta quais livros que você… Sei lá, autores que você gosta de ler hoje. Gente, hoje eu tô numa fase que, assim… Eu já tive várias fases da leitura. Então, eu tive aquela fase que eu queria ler grandes clássicos, porque eu queria me ser considerada cult. Que eu lia Dostoiévski. Mas, assim, não eram coisas… Eu li Tolstói, sei lá, eu li algumas coisas assim. Mas não era uma coisa que eu amava, vou ser bem sincera. Tá? Eu não amo também. Eu gosto muito dos autores latino-americanos. Eu gosto muito de Mário Vargas Llosa. Amo. Eu amo. Eu amo Milan Kundera, que é um livro que eu sempre indico, que é Insustentável Leveza do Ser. Maravilhoso. Que eu sou apaixonada, que é um dos meus livros preferidos, que eu sempre indico, que eu li várias vezes, que é um livro mais denso. Eu até quero ler de novo agora, porque faz um tempo. Nossa, sabia que eu também tava pensando nesses dias? Porque eu acho que com a nossa cabeça hoje, não sei, eu acho que a gente vai ter uns insights diferentes. Mas é um livro que me marcou muito, muito, muito. Que é um livro, assim… Que era diferente do que… Eu li muito jovem, assim, eu era adolescente. E é um livro bem adulto, né? É um livro que te faz pensar. Tem 4 personagens centrais. E eles são totalmente imperfeitos. O que é diferente, né? Normalmente… Por exemplo, mesmo, sei lá, Harry Potter, tá? Ele tem um lado ruim, não sei o quê. Mas ele é um mega herói. Hermione, os amigos. Tá tudo sempre certo. Sabe? No final tá tudo bem. E eu acho que esse livro é um livro muito mais duro. Foi a minha primeira, assim… O livro que eu me identifiquei. Que era um livro realmente mais adulto, né? Mas que eu me identifiquei de alguma forma com os personagens. E que essa coisa da insustentável leveza do ser até me ajudou. Porque o livro fala isso, né? Que a gente busca essa leveza. Tem um personagem do livro que ele busca sempre essa leveza. Então ele meio que não se compromete com nada. Porque ele fala, a gente tem que ser leve e tal. E acaba que essa leveza vira um peso. Então foi aquele livro que eu várias vezes risquei, assim, que eu ficava lendo de volta. Então foi um dos livros que mais me marcou também, sabe? Outro livro que eu sempre indico, Travessuras da Menina Má. Eu amo esse livro. Eu já li várias vezes também. Que é uma história de amor, mas também que tem personagens completamente imperfeitos. Que mostra muito dessa questão da história. Então é um livro que se passa ao longo dos anos. Tem um contexto histórico, né, também por trás. Tem, é bem em diferentes legal. países. Então também foi um livro que me marcou muito. Mas hoje em dia, gente, eu tô amando, tipo, livro best-seller mesmo, entendeu? Eu não tenho esse preconceito, assim. Antes eu acho que eu queria ler livros mais cultos e tal. Então eu gosto muito de livros de suspense. Aqueles livros que você lê, tipo A Paciente Silenciosa. Não, sério. Sabe? Eu amo isso. Eu amo. Assim, é gostoso, porque a gente tá com uma rotina pesada e tal. Não que seja um livro leve, que normalmente esses livros são tipo serial killer, coisas assim. Mas pra gente é super leve. Mas pra gente é leve. Mas é um livro que você lê rápido, que você quer saber o final, assim, aquela coisa… Eu acho legal aquele livro que você…
você não consegue parar. Sim. Esse sentimento é muito bom. Muito bom. Você quer chegar em casa pra ler o livro. Né? Isso é muito legal. É muito legal. E eu gosto muito de livros também que se passam em outras culturas. Eu sempre tenho isso. Então, eu li um livro, aquela da menina da Coreia do Norte, Para Poder Viver. Que é uma menina que foge da Coreia do Norte. Eu li… Sabe assim, qual que é o nome daquele livro? Gente, eu sou muito ruim. Como eu leio eu muito… também, gente. Eu sou muito ruim Eu sou de muito livros ruim e filmes. de nome, sabe? Da guerra da Coreia. As Mulheres do Mar. As Mulheres do Mar. Não é alguma coisa assim? É muito bom. Então, eu amo livros, assim, eu acho que é isso que você quer dizer. Também, eu amo livros, assim, que me acrescentam. Então, assim, esse, né, eu acho que é As Mulheres do Mar mesmo. Depois a gente confirma, a gente vai deixar todas as dicas né, na descrição. Que te acrescentam em alguma coisa. Então, assim, assim… A guerra, né, da Coreia do Sul. Pesquisar, gente. Algo que assim, a gente não aprende no colégio, né? Então, assim, e você aprende por meio dos livros. Eu acho isso muito interessante. Eu aprendi várias coisas. Nossa, por meio dos livros. Eu aprendi muitas coisas. Assim, sabe que eu gosto? Tem um livro também que me marcou, As Boas Mulheres da China. É muito bom. Gente, é muito bom. Então, vários livros de histórias que não são contadas normalmente. Eu amo isso. Não é necessariamente um livro mega famoso, mega cult. Mas são livros de histórias que não são necessariamente contadas sempre, que a gente não conhece. Então, tem um livro que eu gosto muito, muito, muito também. Que eu esqueci o nome, que eu vou lembrar. Tá. Você esqueceu. Fala sobre o que é. É um livro também de uma mulher que ela é sequestrada na Líbia. Que é muito legal. É muito bom. É muito bom esse. Ai, gente, a gente tá péssima de novo. A gente tá péssima, gente. Eu tô grávida. Pelo menos a Mariana não tem essa desculpa. Mas assim… O cérebro da mulher muda depois que ela tem filho, lembra? Mas assim, são livros… De toda maneira, são livros de histórias que não foram contadas. O livro do… Mataram Meu Pai, sabe? Do Cremer Vermelho. Que conta a história da… Como que é o nome do país, gente? Vietnã. Não é o Vietnã. Camboja. Que conta a história do genocídio no Camboja. Que é uma história que, assim, aqui no Brasil a gente não aprende, entendeu? É um genocídio que matou mais pessoas do que Hitler. Porque na verdade, a história que a gente aprende na escola, enfim, é muito ocidental, né? Muito da parte ocidental. Sim. Então, tem muitas coisas que acontecem e a gente não tem noção. Né? Esse livro, Primeiro Mataram Meu Pai, é muito, muito bom. Eu li quando eu tava indo pro Camboja. Então, me ajudou a entender o país muito mais, assim, sabe? Então, eu acho muito legal essa possibilidade dos livros também, de você aprender sobre uma cultura diferente, aprender uma coisa que realmente aconteceu, de uma forma lúdica. Então, muitos desses livros são histórias reais, mas, assim, o pano de fundo é real, o contexto histórico é real, mas os personagens são fictícios. Então, eu acho muito legal isso, que você consegue, né? É uma história interessante e o pano de fundo é uma história real. Então, eu amo isso dos livros. Eu amo mergulhar em outras culturas. Eu acho que eu aprendo tanto, sabe? E quando eu viajava muito, eu sempre fazia isso. Eu gostava de ler um livro do país. Entendeu? Como, por exemplo, quando eu fui pro Camboja, eu pesquisei lá. E esse livro, depois até virou um filme, que a Angelina Jolie dirigiu e tal. Mas assim, o livro é bem melhor, tá? Sorry, Angelina. Mas ele virou… Mas assim, nossa, eu cheguei no país com vendo aquilo de outra maneira. Porque não é que eles vão chegar lá e vão contar toda a história. Assim, sabe? Tem uma vergonha, uma questão, uma barreira. Sim. Tipo, eles querem mostrar o melhor do país pros turistas. Eles não querem ficar falando. Mas daí eu vi tudo de outros olhos. Eu percebia que não tinha ninguém muito velho no país. E daí eu descobri, lendo o livro, que é porque eles tinham matado a maioria da população. E isso é super recente. Então, por isso que não tinham velhos, entendeu? Porque, assim, eles tinham sido mortos. Então… São coisas muito legais que me acrescentam muito. Então, eu gosto muito de livro assim. Eu tenho muita curiosidade, sabe? Pra ler essas histórias que não foram contadas. Eu acho que a gente gostava muito de fazer isso no Books da Lully. No Books da Lully, você me influenciou muito a gostar desse tipo de livro. Porque eu também amo. Eu também amo muito. E nos últimos livros que você leu, a gente tá tendo uma book crisis, né, Nana? A gente tá tendo uma book crisis total. É que assim, gente, eu vou ser bem sincera. Depois, eu sou uma pessoa intensa, digamos. E quando eu entro numa coisa, eu vivo de cabeça com isso. E daí, agora que eu virei mãe, eu tô meio focada nesses livros de maternidade. E a Mariana acha péssima, olha a cara dela.
Não, eu não acho péssimo. Assim, eu gosto também. Eu leio vários. Não, até te dei dicas de vários. Eu gosto também. Mas assim, ai, gente, eu sinto daí que eu tô perdendo, entendeu? Não, mas o que eu tento fazer é sempre ler 2. Então, isso eu sempre faço isso. Mas eu não tô dando conta. Então, mas eu não tô dando conta. Eu sempre tento ler 2. Eu sempre leio um de maternidade, que assim, eu acho muito interessante. E pra mim, como eu sei que a leitura é importante, eu até tava ouvindo um podcast sobre isso, sabia? Que assim, eu estudar sobre maternidade me ajuda a achar a maternidade mais legal. Faz sentido. Sabia? Porque assim, eu sou uma pessoa mais do racional, eu gosto de ler. A gente falou sobre isso, gente. Eu amo ler, eu amo pesquisar. Tipo, eu vou pra um país, eu gosto de ler o livro sobre o país pra eu entender melhor. Então, é normal de quando eu virei mãe, eu queria ler sobre o assunto para ser uma mãe melhor, talvez, mas também pra me preencher. Ah, não, eu também. Eu assim, a pesquisa em si… me conforta. Eu saber muito sobre aquele assunto me conforta. Me traz uma autoconfiança. Então, porque assim, a gente gosta de controlar, né? A situação, mas enfim. Mas assim, ler sobre maternidade me faz achar a maternidade mais legal. Entendeu? Então, assim, por exemplo, aqueles primeiros meses, né? Que a gente fica mais focada. Agora a gente já tá saindo, trabalhando e tal. Mas aqueles primeiros meses que a gente fica mais focada no bebê. Aquela coisa, né? De mamar, trocar e tal. E o bebê, assim, não é dos mais interessantes. Vamos combinar que os primeiros meses, né? Não interage muito ali. E pra muita gente, ainda mais pra mim… Que sempre foi uma pessoa que… E pra você também. Que a gente sempre foi uma pessoa que… Com várias coisas pra fazer. Com vários interesses. Aquela rotina podia ser muito maçante. Não, era. Total. Mas sabia que eu não senti tanto isso? Por quê? Porque, assim, o que me ajudou, tá? Por exemplo, eu tava amamentando, eu ficava ouvindo podcast. E daí, assim, pra mim foi bom. Porque, assim, eu nunca ouvi tanto podcast na vida. Eu me achei um gênio. Eu tava, assim, muito inteligente. Porque eu via podcast o dia inteiro. Sobre falar tudo. sobre qualquer coisa. Eu ia falar sobre qualquer coisa. Mas, enfim, eu ouvia muito sobre maternidade. E daí, me ressignificava aquele momento que eu tava ali. Que eu podia achar sem graça. Aquilo tinha um novo significado pra mim. Que eu falava, nossa, olha o que ele tá fazendo agora. Eu li no livro. E é por causa disso que o cérebro dele… Tipo assim, eu achava o mundano ali. Aquela coisa que muita gente… Se a gente não soubesse do porquê e achar super sem graça… Eu dava um significado. Então, pra mim, foi legal essa coisa da maternidade. Até hoje, sabe? É uma maneira de eu achar tudo isso mais legal. Tipo, eu olho e falo, nossa, eu li nesse livro. Isso é muito legal. Agora eu vou implementar isso, sabe? Então, assim, é uma maneira de eu também achar a maternidade mais… Me preencher mais disso. Que eu juntei com uma coisa que eu gosto. Mas, enfim, eu sempre tento ler maternidade. Daí, eu mesclo com algum livro. Daí, o último livro que eu li foi Amanhã, Amanhã, Amanhã e um outro amanhã. É Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow. Que é legal, mas tipo, não é um livro, sabe? O último que eu li também, que eu vou dar a dica no De Repente Geek. Também, assim, não foi meu livro preferido, mas é bem interessante. É sobre maternidade, mas é uma ficção. Mas eu tô numa book rice, gente. Se alguém tiver dicas… a gente quer dicas aí pra gente. nesse episódio. Mas acontece, né? Acontece. Às vezes a gente lê um livro muito bom, atrás de um livro muito bom. Mas às vezes a gente dá essa empacada também. É normal. E, Nana, o que você acha mais de dicas pra quem quer ter esse hábito da leitura? O que você acha dessa coisa de… Você tem um horário de leitura? Você lê quando dá? Você lê sempre? Como é que é? Antes eu até tinha um horário, que eu gostava muito de ler antes de dormir. Aliás, até hoje, assim, eu acho que é o horário que eu leio. Mas assim, eu não coloco isso também… Não é uma coisa muito rígida, sabe? Eu leio, assim, em alguns momentos, quando dá. Agora, com o filho é um pouco mais difícil, né? Mas eu acho também que você tem… a gente até dava, né, essa dica no Books do Olhar. Estipule um horário e tal. Mas eu acho que daí foge um pouco dessa coisa da leitura ser leve. Eu acho que você pode, assim, também, né? Um tempinho ali que der, você vai lá e dá uma lidinha. Por isso que eu acho, por exemplo, o Kindle ajuda muito. Nossa, gente, pra quem não sabe, o Kindle é um e-reader. Um tablet específico pra leitura. Mas muita gente tem preconceito e fala assim, acho que vai doer o olho. Gente, é específico pra isso. Não é a mesma coisa do que você lê no celular. Não, sério, eu odeio ler no celular, iPad, é péssimo. Não cansa o olho, você consegue ler antes de dormir. Assim, não tem a ver com um tablet normal. É um tablet específico pra leitura. E assim, é perfeito. É perfeito. Tem um monte de gente que fala, eu gosto do cheirinho do livro. Gente, é que você nunca testou um Kindle. Não, você nunca testou. Porque assim, ele é maravilhoso, ele é confortável. Você consegue ler muito mais. É muito prático, você leva em qualquer lugar. Outro lugar também, como se eu viajasse muito, né, gente? Toda semana, faz uma viagem internacional. Mas assim, eu amo ler no avião. Avião é muito bom.
pra ler. Muito. Não, muito. É a melhor coisa. Tipo, sala de espera de médico. Gente, assim, quando eu não tô com meu filho, óbvio, né? No pediatra não dá muito certo. Mas assim, eu deixo ali na bolsa e leio quando dá, sabe? E qual a sua experiência com audiolivro? Você já leu? Então, não. Gente, eu sou Acredita, viciada. você ama, né? Pra quem tá ouvindo aí e gosta de podcasts, tentem o audiolivro. É muito legal, eu amo. Eu ouvi muito também no começo da maternidade. E eu acho que é um tempo que dá pra ler, porque assim, você fica muito tempo amamentando. E eu acho um momento propício, eu não sei se eu tô mas um momento propício pra ouvir um audiolivro. Então é muito legal, porque… Dá pra escutar, tipo, dirigindo, sabe? Eu entro no porque meu… é tipo um podcast, né? Como se fosse um podcast, assim. Sim. Algumas pessoas têm essa coisa, porque você tem que prestar muita atenção. Eu tenho facilidade pra isso. Algumas pessoas se perdem no foco. Mas, enfim, vale a pena testar. Eu não quero que ninguém sofra acidente de carro por causa do audiolivro, então… Mas assim, mas é a mesma coisa que eu vi, sei lá, tem gente que fica, tipo, super compromissada numa música, enfim. Não, é foco pra, tipo, pensar em outra coisa e daí não consegue ouvir a história, entendeu? Mas acho que é a mesma questão do podcast. Quem tá acostumado com podcast… gostaria de um audiolivro. Eu também acho. E tem vários audiolivros. O problema é que não tem tanto em português. Mas em inglês, tem vários audiolivros muito legais com vozes diferentes, que dão essa entonação diferente nos personagens. Então é bem legal. Às vezes, pra quem não tá tão acostumado a ler, eu acho que às vezes… E adora ouvir podcast. Às vezes o audiolivro é pra você, sabe? Eu acho que é uma coisa legal também, nova. E que estão apostando muito. Tem vários audiolivros que, sim, são atores famosos que leem. Aquele livro que eu amei, A Casa Holandesa. É o Tom Hanks, É o Tom não é? Hanks que narra. E assim, falam que é muito legal. Não, gente, Daisy Ele tem uma voz Jones… maravilhosa, né? Assim, Eu vou ver aqui umas dicas. marcante. E esse livro é muito bom, aliás. Fica a dica também. Nossa, A Casa Holandesa é muito maravilhoso. bom. Daisy Jones and the Six, que a gente já falou, é muito bom. Aliás, todos os livros da autora, né? Como que é o nome da autora? Taylor Jenkins Reid. São muito legais, vale a pena ler. Nossa, gente, um livro que eu tô amando, que é desses meio guilty pleasure, assim, que é um livro que parece bobinho, assim, mas que é divertido e fácil de ler. O Clube do Crime das Quintas-Feiras. É muito bom, gente. Eu digo pra todo mundo, às vezes uma pessoa que não gosta de ler, esse é um livro legal. O Clube do Crime das Quintas-Feiras. É muito legal, é sobre… 4 velhinhos. Né? Eles são idosos. O que é também interessante, porque não é, assim… É raro, né, um livro que tem protagonistas idosos. E todos os personagens são, todos os protagonistas, né? A São gente 4 gosta amigos. muito disso. E eles são muito legais, gente. Eles são demais. E a ideia é eles explorarem um crime, desvendarem um crime. Mas assim, os personagens são muito engraçados, muito improváveis, muito legais. Então é um livro super leve. Nossa, outro livro… Outra coisa que eu gosto, eu acho que você não é tanto disso, mas eu gosto muito de mitologia grega, né? Eu não sou muito… Assim, li Circe, que você me indicou. Li aquele outro também. Canção de Aquiles. A Canção de Aquiles. É muito bom, mas assim, não é um assunto que eu amo. Então, pra quem Você gosta ama, dessa né? coisa de mitologia grega, eu amo. Eu tenho que me concentrar, porque eu até tava pensando em ler outro, que chama Electra. Mas assim, a outra versão da Ilíada. E assim, eu li umas 5 versões já. Falei, deixa eu ler outra coisa. Mas pra quem gosta de mitologia, eu tenho 2 pra indicar. E não é Percy Jackson, né? Uma Canção para Aquiles e Circe. Circe é muito bom. É muito bom. É muito bom esse livro, maravilhoso. gente. Vale muito, muito a pena ler. Outro livro que eu acho muito, muito legal. Malibu Renasce. É da Que é da Taylor mesma autora Jenkins. da Taylor Jenkins Reid, de Daisy Jones and the Six. É que agora a gente tá aqui no Books da Lully, gente. E Nana, o que você acha sobre livros de autoajuda? Super preconceito. A gente tem preconceito, gente. Gente, eu tenho um super preconceito. Eu vou fazer essa confissão. É que eu acho… Gente, tem coisa tão mais legal pra ler, sabe? Não sei, eu acho que você pode encontrar alguma frase motivacional no Instagram e tá tudo bem, sabe? Eu e a Mariana, a gente tava conversando sobre isso. Porque acho que tem muita gente que tem o preconceito com esses livros que a gente falou que a gente gosta. Tipo, esses best-sellers, que são os livros da lista dos mais vendidos e tal. Que tem alguns que são ótimos, gente. Que não é à toa que eles são mais vendidos. Não, exato. Eu não tenho preconceito. Vamos acreditar no bom gosto. Mas a gente das gosta pessoas. mais de ficção.
Porque eu não sei, gente, eu tenho isso, até é muito feio ter esse preconceito, mas eu tenho um pouco também. Com esses pessoas que só lê livro de autoajuda um atrás do outro, porque acho que muitos, acho que talvez alguns são legais, mas muitos são meio que mais do mesmo, que daí talvez essas coisas muito motivacionais, você pode ver no Instagram ali, tem várias páginas, tipo, uma frase de efeito. É que eu acho que o legal do livro é muito isso, que a gente falou, criatividade, você se vê no outro personagem e tal. E por isso que eu gosto muito de ler ficção. Entendeu? E daí tem muita gente que fala, sabia? Eu não gosto de livro de ficção porque, tipo, eu não tô aprendendo nada. Tipo, daí a pessoa acha que tem que ler livro, sei lá, de autoajuda, porque daí tá aprendendo alguma coisa emocional e tal. Tá acrescentando. Mas eu acho que, assim, muitas vezes você consegue aprender alguma coisa de uma maneira tão sutil e tão importante. Tipo, tanto nesses livros que você vê uma história de outras pessoas, de outras culturas. Eu acho que você aprende tanta coisa e coloca tanta coisa em perspectiva da sua vida que talvez seja mais interessante do que um livro de autoajuda que fala na cara o que você tem que fazer. Sabe? Super. Mas acho que muita gente não percebe isso. Nossa, esse livro é muito bom. Que Eu Seja a Última, da Nadia Murad. É esse que a gente tinha esquecido. É maravilhoso. Ela foi sequestrada, né? Pelo Estado Islâmico. Então é muito uma história bom. real. Ela foi vencedora do Nobel da Paz. Gente, entrem no Books da Lully. Tem muitas dicas. Porque, assim, tem muitas dicas incríveis, assim. E outra autora que você ama, né, Nana? É a Helena Ferrante, né? Eu não sou tão fã. Ai, gente, eu sou apaixonada. Eu não sei colocar em palavras tanto que eu sou apaixonada por ela, juro. É um pseudônimo, né? Na verdade, ninguém sabe quem ela é. E assim, até tem um rumor, ai, gente, ridículo, que falam que ela é um homem, na verdade. Assim, quem lê o livro dela vai já saber que, assim, não tem como ser um homem. Porque ela escreve sobre assuntos femininos de forma genial. É, assim, a escrita dela, os personagens, assim, totalmente imperfeito, sabe? A minha mãe ama também, gente. Eu não sou tanto, mas eu não sei, acho que eu tenho que dar mais uma chance. Eu não sei como você não ama, mas é minha cara gostar, eu não Ela entendo. pega sempre, assim, uma situação do cotidiano e, assim… Nossa, faz uma coisa tão maravilhosa com aquilo, sabe? E, assim, é sempre na Itália, né? Que é um país que eu amo. Então, assim, tem tudo isso também. Né? Da gente se identificar ali. E… Não, assim, é sensacional. Sensacional. Eu começaria pela Tetralogia Napolitana, que é… Lógico, a mais famosa, né? A Amiga Genial. E eu amei também um dela, A Vida Mentirosa dos Adultos. É muito bom. É muito bom. Foi o último livro que ela lançou. Eu acho que faz 2 anos, mais ou menos, que ela lançou esse livro. E é muito bom. É muito bom. Outro livro que eu amo, que eu esqueci de falar, é A Elegância do Ouriço, da Muriel Nossa, Bouvari. maravilhoso. Eu amo esse livro. Eu vou ler de novo também. Ele é lindo, ele é mais profundo, assim. Que é uma amizade improvável entre uma zeladora de um apartamento de luxo em Paris… com uma menina, acho que ela tem 12 anos, sei lá, ela é meio tipo criança. E assim, a zeladora não é o que ela parece ser. E é muito, muito legal, assim, essa interação. E também é um livro que tem essa coisa um pouco mais filosófica, que eu quero ler de novo também. Maravilhoso. E uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, durante toda a nossa vida a gente ouviu… Nossa, ninguém lê mais, os jovens não leem e tal. E eu tô lendo várias coisas que provam o contrário. Por causa do TikTok, juro, gente, o TikTok… ele fez a leitura voltar a ser cool, a ser legal. Nossa, eu achei isso demais. Eu não sabia desse movimento. Eu tava super desacreditada, gente, com a nova geração. Porque eles são muito assim, né? Tudo muito rápido, então, vídeo curto. Eu não entendi ainda o porquê disso. Mas eu acho que virou cool, talvez. Virou cool, talvez. Tem uma trend, sei lá, eu não sei como é que fala. Gente, eu sou cringe, tá? Nosso programa é sobre isso. A gente não entende muito bem. Mas eu sei que tem o tal do BookTok, que é uma… sei lá, um negócio no TikTok, que é só pra falar sobre livros, assim, que as pessoas ficam lendo e falando sobre os livros, mas de uma maneira zero acadêmica, assim, é isso. São livros bacanas, que as pessoas se identificam sobre muitos temas mais polêmicos, assim, temas que estão em alta, que é o que os jovens identificam, gente, né? Vamos combinar, assim, sim. sabe? Não, a gente não importa o que você tá lendo, sabe? Tirando a autoajuda. Tô zoando, mas assim… E isso, gente, se torna um hype. O livro se torna um hype, vai pros melhores vendidos. Tanto que a última Bienal… que antes nem tava assim, só quando era um livro de um youtuber que bombava. Essa última Bienal diz que foi
um sucesso. Nossa, que bom. Por causa do Fico muito BookTok, feliz. que não tinha nem ingresso, assim, sabe? Que vários autores que são famosos no TikTok estavam bombando. Essa geração nova comprando esses livros do BookTok, os livros que são bombados por lá. Então tá virando um hype, assim, os jovens voltaram a ler. Óbvio que tem todo uma corrente negativa, que fala, nossa, esses livros nem são bons e tal. Mas, gente, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Porque é isso, enquanto na nossa geração, talvez ler não era visto como cool, como uma coisa assim, né? Agora, talvez a geração nova tá vendo isso de maneira diferente. Até tem um movimento até na moda que chama Dark Academia. Aham. Que é até um jeito de se vestir, que é tudo meio nerd e tal, inspirado em Shakespeare. Então, assim, foi até pra moda isso, pro comportamento. Então, eu acho que tá tendo uma volta, talvez, uma mudança. E graças ao TikTok, gente. Então, assim, olha, não podemos ficar falando mal do TikTok. Não vamos falar que ele trouxe a leitura de volta. Então, acho que há esperança, sabe? Que é isso, que é simples. É só mostrar pros jovens que tem livros legais. Que tem livros que tem a ver com o que eles estão vivendo. Que tem livros que tem a ver com o tema babado do momento. Sim. Entendeu? Eu acho que é isso. Vamos para os quadros? Vamos lá, vamos para o… Bom, já que a gente tá falando de nerdices, né? Vamos pro De Repente Geek. Ana, qual que é a sua dica? A gente já deu tantas dicas, né? Que dica você quer dar? Então, eu vou dar a dica desse último livro que eu li. Que chama A Escola das Boas Mães. Eu peguei essa dica da… Aliás, é uma boa dica essa, viu? Pra descobrir livros bons. Da lista do Obama, sabe? Ele sempre faz no final do ano, a lista dos melhores livros que ele leu, tal. E daí eu peguei da lista dele esse, que eu me interessei pelo nome, óbvio, com maternidade, enfim, mas é uma ficção. E assim, eu demorei muito pra ler esse livro. Eu comecei em janeiro. Eu lembro. Então, eu demorei muito. É bem pesado mesmo, assim. É sobre… Na verdade, é uma distopia. Eu adoro distopias. É bem assim, ó, o conto da Aya, feeling, sabe? Na verdade, um futuro né? Um futuro que a personagem principal é uma mãe. A filha dela é uma criança, enfim, ela não tem nenhuma rede de apoio. E é em um mundo em que existe uma vigilância, assim, extrema. Com as mães. Então, e ela, né, comete um erro ali um dia, tá sobrecarregada, enfim, comete um erro com a filha dela, deixa a filha dela em casa sozinha. E ela é denunciada, julgada por isso e mandada para uma instituição chamada Escola das Boas Mães. Pra ela aprender a ser uma boa mãe, entendeu? Então, seguir aquela cartilha da boa mãe. É até assustador, assim, porque o livro tem muitas coisas, né? Nossa, que curiosa. É bem interessante. O livro tem muitas coisas reais, assim, né? Apesar de ser uma ficção. E fala muito sobre a culpa materna, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente até abordou aqui no podcast. E eu achei uma história bem interessante, bem pesada. Não é aquele livro que você vai ler uma semana, que você vai ficar super animada pra ler. Mas assim, eu acho que vale, sabe? Vale a dica. Já que a gente deu várias dicas de livros, eu vou dar uma dica. As pessoas falam assim, Luísa, mas onde você se inspira? Sabe, onde você acha as dicas de livros? Como a gente falou, a gente conversa bastante sobre isso. Mas eu sou viciada em Goodreads, que é um aplicativo. É um aplicativo. Que é como se fosse uma rede social de livros, digamos assim. Então, você pode seguir algumas pessoas ali, ver o que elas estão lendo. Mas eu acho que eles fazem sempre listas, assim. Dos lançamentos da semana. Tipo, se você leu isso, você vai gostar disso. Livros que estão trending, livros que estão em alta. Que as pessoas… Tem até livro do TikTok. Livros que estão em alta no TikTok. Então, assim, tem várias listas desses livros. E daí tem a resenha, o que as pessoas acharam sobre o livro. Gente, eu sou viciada nisso. Não, eu amo ficar lendo. Eu amo ficar lendo. Tipo assim, às vezes eu fico horas nisso, eu deveria estar lendo. Eu fico horas, tipo, pesquisando sobre o livro. Mas faz parte da minha coisa da leitura. Mas eu acho muito legal essa dica, porque realmente, muitas vezes, a gente fica perdida, né? No que lê e tal. Então, essa dica do Goodreads me ajuda muito. Eu já descobri muitos livros muito legais lá. E também, se você tiver uma comunidade… Isso é legal, né, Nanda? Porque é uma dica pra você ler mais. Tem outra dica também. Eu acho que é muito legal você, né? Tem essa coisa do clube da leitura, que eu acho muito legal, que eu acho que estimula muito. Eu acho que essa troca, né? Sobre… É uma coisa que a gente ama fazer, por exemplo. Mas se você não puder participar, não sei, liga pra uma amiga e fala: vamos comprar livro tal, vamos ler juntas, vamos conversar sobre isso. Eu acho legal também, porque isso é uma coisa que acontece muito, por exemplo, em seriado. Olha, você tá assistindo, tipo, Emily in Paris. Eu também adorei essa parte. E não acontece tanto com livros, porque a leitura não é tão difundida. Então, se você achar um reading partner
partner, uma amiga de leitura aí pra você dividir as experiências da leitura, isso é bem legal e acho que isso ajuda a ler mais. E agora vamos para o De Repente Terapeuta. Queria um conselho de como lidar com um namorado carente, pois é o começo do namoro e ele cobra muito a forma que eu demonstro carinho e amor. Eu tenho o meu jeito de demonstrar, que é mais fechada, porque sempre fui assim. Mas ele já é mais carinhoso e romântico, às vezes tem insegurança. Acha que só ele demonstra, mas eu o amo e sempre tento demonstrar da minha forma. Chega até a ser cansativo por conta da insegurança dele. O que faço para ele acreditar em mim? A gente vai ter que indicar um livro de autoajuda, gente. As 5 linguagens do amor. Lê As 5 Linguagens do Amor. Aliás, eu preciso ler. Olha, eu acho, assim, que… Ai, gente, é que eu sou meio drástica, tá? Nos conselhos. Vamos ver, vai. Mas vamos lá. talvez eu seja a pessoa certa pra você. Não sei. Não, Eu acho que na verdade, sim. ela parece jovem. Ela parece então, bem jovem. O que eu acho? Vamos dar um desconto. O que eu acho? Que talvez, assim, as pessoas têm modos diferentes de demonstrar amor. Por isso que a gente tá indicando esse livro, assim, com linguagens do amor. Porque, realmente, as pessoas demonstram de maneiras diferentes. Não quer dizer que você não demonstra que você tá apaixonada. Você demonstra de alguma outra forma diferente dele. Talvez não é falando, talvez é fazendo alguma coisa por ele, né? Talvez é passando tempo com ele. Então, por isso que, sério, esse livro não é brincadeira. Esse livro é muito legal, inclusive, pra vocês lerem juntos. A gente tem preconceito com autoajuda, mas esse é bom. Gente, sério, eu acho que é ótimo. Você precisa ler, sabe? Assim, mas se ele não quiser ler o livro com você, mas assim, faz um teste. Ai, qual que é a sua linguagem do amor e tal? Tipo, dá umas assim. E eu acho que isso é uma coisa que parece ser uma insegurança dele. Então, você não pode colocar o culpa em você. Não, Porque zero. Não, eu acho também, né? Não sei se vocês estão no início de relacionamento, quantos anos vocês têm e tal. Mas assim, eu acho que com a maturidade, você vê também que um relacionamento é muito mais sobre você se adaptar ao diferente do que você mudar, né? Então eu acho assim, que nesse caso, ele precisa se adaptar. Né, ao que você tá oferecendo ali pra ele. Então, assim, se não é do jeito que ele esperou, talvez, mas enfim, ele tá namorando com você por algum motivo. Eu acho que é conversar sobre isso também. Tipo, conversar, ter uma conversa séria. Olha, esse meu jeito de demonstrar amor é assim. Eu acho que você tá inseguro. Tem alguma coisa que eu tô fazendo pra te fazer ser inseguro? Você precisa que eu fale mais sobre isso, que talvez eu não vou conseguir. E daí, você vai achar que eu não te amo por causa disso? Então, tipo, falar. Às vezes a gente tem vergonha de falar. Mas numa boa conversa, Mas sabe? é se abrir mesmo, assim, nesse sentido, sabe? Conversar. Falar, olha, não é que eu não sou assim com você. Normalmente, a pessoa não é assim com ninguém. Tipo, olha como eu sou com os meus pais, com a minha família, com outras pessoas que eu amo. Eu não sou essa pessoa de tão… tipo, carente e tal. Super efusiva, né? Então… E talvez essa carência dele seja algo que não tenha a ver com você. Então, você tá levando pra você, mas seja algo que ele tenha que trabalhar dentro dele. Né? Talvez, tipo, ganhar uma autoestima ali. Porque quando fazer uma terapia. Porque quando a gente, né, a gente precisa muito da validação dos outros, alheia. exato. Acaba ficando meio pesado. Igual você falou, né? É meio pesado. É pesado mesmo. Isso, né? É muita exigência. Então, acho que uma boa conversa, esse livro… E entender que talvez não seja culpa sua. Talvez é uma coisa dele, que ele tem que trabalhar com ele. E que talvez ele teria isso… se ele tá com a autoestima baixa, ele teria N problema com várias outras pessoas, entendeu? Também. Então, o problema não é você. Não. E agora, vamos pro quadro muito aguardado. De repente, fofoqueira. E a gente tem uma super fofoca. Gente, fofoca do ano, eu diria. A fofoca do ano é o término da Taylor. Gente, do Joe. Me pegou super desprevenida. Você imaginava? Não, eu imaginava. Por quê? Porque eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, gente. Assim, eu sou muito fã da Taylor. Eu também, mas acho que eu não chego no nível da Nana. É que assim, tá, você não chega no nível, mas assim, é demais. Eu sou muito, muito fã. E eu achei estranho, depois até viralizou isso, mas eu juro que eu achei estranho. Fiquei meio assim. Quando ela trocou, ela tava fazendo uma turnê. Aliás, meu sonho ir. Ela trocou a setlist. Ao invés de… Ela cantava Invisible String. Que é minha música pro Beto também. Que é sua música pro Beto. Que é, tipo assim, super romântica. Ela, né, na letra ela fala, ela conta a história dela com o Joe e tal. E ela trocou por The One, que é uma música, você sabe, de folclore, que é tipo uma das minhas músicas preferidas. Aliás, amo. da Taylor eu amo. Que ela fala sobre um amor passado, tipo, um amor que passou, né? Ela lembra isso, e tipo, tá tudo bem, mas, tipo, lembrando, assim. E eu achei um pouco estranho, porque nada que a Taylor faz é sem pensar.
sabe? Então ela trocou ali. Eu falei, gente, não sei, tem alguma coisa estranha. Bom, gente… Mas não imaginei que, né? Mas tava estranho pra mim. Então, gente, esse foi um namoro super longo da Taylor Swift, tipo, 6 anos. Ela e o Joel Elwin, como que é o nome dele? É Joe Alwyn, não sei como fala. Só que ele nunca foi um fan favorite. E eu vou falar, eu tava muito feliz que a Taylor tava feliz, tipo, mega apaixonada e tudo. Mas faltava carisma. Mas é que ali sabe nele, o que gente. que é? Eu vou falar. Não gosto dele. Não, eu vou falar. Não é que eu não gosto. Não, eu achava ele ótimo pra Taylor. Que bom que ela tava feliz e tal. Mas o que eu acho? Eu não achava que batia ali. Porque assim, eu acho que a Taylor é muito carismática. E ela, eu não sei, eu não conseguia ver os dois. Tipo assim, a Taylor com certeza é uma pessoa que fala um monte. Tipo, olha as letras dela. Faz música de 8 minutos, sabe? Ele é inimigo do carisma. E assim, e ele parece uma pessoa que não conversa. Eu não sei, não dá essa sensação que ele é extremamente tímido. Tipo, eu não consegui imaginar os dois tendo, não sei, uma conversa, assim. Tipo, ela chegando e falando. E ele, tipo, meio… Eu acho ele inimigo do carisma. E eu acho que pelas letras, tipo assim, ela tava super apaixonada. É que eu e a Taylor, desculpa, Nana, você pode ser super fã, mas a gente é soulmates. Eu e a Taylor, a gente poderia ser melhores amigas. A gente nasceu no mesmo ano. E a Taylor tem essa coisa de ser intensa. Eu entendo ela. Tipo, Ela é bem intensa. Eu entendo ela e depois, tipo, ela olha e fala, meu Deus, tipo, acho que eu… Sereia, um pouco intensa demais. Eu acho que, tipo, ela… Porque eu acho que ele era um cara muito legal, dava essa estabilidade pra ela. Não, eu acho também que ele não era, tipo, mega famoso. Então, assim, ela só tava namorando lá mega famosos. Então, era uma pessoa mais, tipo assim, normal. Low profile. E daí, digamos. pra ela foi bom, tipo, sair um pouco dessa coisa de… Celebridade. Celebridade. Né? Ele era um cara mais normal. Tipo, ela teve um gosto da vida pacata, sabe? E eu acho que, tipo… Só que daí eu acho que depois, passar dessa fase de… Assim, agora a gente tá vendo por que ela terminou. Porque eu falei isso, a Brenda não concordou comigo. Mas eu concordei. Agora as informações… Faz super sentido. Faz sentido. Gente, ela começou a namorar numa época que ela tava, assim, sendo mal falada pela mídia e tal. Ela tava reclusa, né? Ela ficou reclusa 1 ano. Nossa, eu passei mal nessa época. Ela ficou sem dar entrevista e tal. E ela tava meio por aqui da mídia e dos artistas. Tipo, ela brigou com aqueles squad dela, com as amigas dela. Porque ela viu que um monte de gente não era amiga de verdade e tal. E daí, ela achou esse cara que era mais low profile. E daí, veio a pandemia e eles ficaram, tipo, juntos. Escrevendo músicas juntos e tal. Tipo, numa fazenda Uma lá. vibe. E nessa vibe. E depois voltou a vida como era antes. Eu acho que ela gosta disso. E não tem problema gostar. Tipo, ela Claro que gosta não. de fazer show, de sair. Eu acho que ela é uma pessoa que ela gosta disso. De estar com pessoas, de até estar na mídia. Eu acho que ela gosta, Sim, sabe? ela tem várias amigas famosas. Tipo assim, querendo ou não, vai aparecer mesmo. Não tem o que fazer. E daí eu acho que quando isso surgiu, tipo, a vida real voltou… Eu acho que deu uma ali, tipo, ela viu que não… Porque falaram que, na verdade, partiu dela o término. Tipo, ele concordou. Gente, como que as pessoas descobrem isso? Mas, enfim, Gente, mas certeza, ele concordou, mas ela que teve… Ela que foi lá, entendeu? Ela que terminou, na verdade. Ela que terminou. Eu acho, gente, que ela terminou. Ele concordou e eles vão continuar amigos. Diz que eles vão continuar amigos e tal. Todo mundo fala isso, mas eu acho que no caso, tipo, não foi um término, tipo, nossa, tipo, Não, Dear eu acho que é bem a John. música The One mesmo. Né, que ela faz, assim, né? Que foi legal. Foi legal e tal, tipo, passou, beleza. Mas, confessa uma coisa, a gente não tá… Eu não tô, assim, feliz que a Taylor terminou. Não, eu não tô, gente. Não, Eu mas tô assim, porque infeliz. términos são sempre ruins. Mas, gente, eu tô achando que vai surgir cada música maravilhosa. Ai, gente, eu tô também. super animada. Todo mundo tá tipo assim, ai, não fala isso e tal. Gente, óbvio que eu vou falar isso. Sabe? Até a Taylor tá, assim, dando risada, certeza, olhando o TikTok e tal, que ela fica lá olhando e tal, tudo. Com certeza ela tá dando risada, porque todo mundo tá falando isso, todo mundo quer as músicas. Tipo, quer CD novo, músicas novas. A Taylor é maravilhosa, a gente quer. Assim, por um lado, eu gostaria que ela tivesse… Porque a gente sempre tá, como eu falei, a gente é soulmates, a gente é melhores amigas, só ela que não sabe. E a gente passa por muitas fases de vida parecidas. Mesmo que ela é uma celebridade e tal. Tipo, a gente tem tudo a ver, entendeu? Tudo, Fora isso, fora tal. A gente é, tipo, tem tudo a ver. E daí, a gente tava passando por fases parecidas. Porque ela tava num relacionamento estável fazia muito tempo. Eu também. A gente falei, nossa, tipo, eu e a Taylor é igual. E de repente ela terminou e eu me senti meio órfã. Eu falei, ai não, eu queria que a Taylor fosse mãe. Só pra, tipo, eu continuar me conectando com ela nesse sentido. Mas eu descobri que isso é um pouco infantil, né? Total, Luli, total infantil. E eu não preciso me projetar Não. na É um minha relacionamento abusivo. ídola, entendeu? Eu tava me projetando. Tá um relacionamento abusivo, tóxico. E eu tava me projetando na minha ídola, entendeu? Querendo que ela, tipo, fizesse as coisas que eu estivesse fazendo.
Pra ter uma projeção mesmo. E talvez me sentir melhor com algumas escolhas. E daí eu descobri que isso não é legal. E eu não posso tratar a Taylor assim. Tipo, não é legal da minha parte fazer isso com a Taylor. E eu quero que ela seja feliz. Se ela tá mais feliz assim, né? Ela tá parecendo feliz, gente. Ela tá super. Ela tá saindo em Nova York e eu fico pesquisando onde ela vai, porque eu quero ir no mesmo lugar. Gente, eu também. Tipo, a pessoa não pode nem sair de casa. Ela saiu esses dias maravilhosa. Os looks estão incríveis. Tipo assim, servindo, sabe? Então ela tá bem. Ela foi flagrada ontem saindo de um estúdio de gravação em Nova York. Isso é notícia quente. Acho que você nem tava sabendo. Não tava sabendo. É que eu sigo Taylor Swift, tipo, todos os fã-clubes da Taylor. Ela saiu de estúdio, então a gente não sabe se é uma regravação ou se é música nova. Então, tipo assim, ela tá sempre, né, produzindo. Então, E, gente, quem você Enfim. acha que é tipo uma pessoa que combina com a Taylor, Nana? Que eu sempre fico pensando isso na minha cabeça. Gente, assim, o meu casal, tipo, dos sonhos é a Taylor e o Harry Styles. Mas eu acho que eles não combinam, mas não sei, gente. Eu amava eles. Sabe quem que eu queria que ela namorasse? Aquele que tá namorando uma que é sósia minha. Warrior não. Nossa, uma é sua melhor amiga. A outra é sósia. Gente! Gente, eu não sei Por porque que eu não… você não tá em Hollywood, Não, Luísa? Olha, o que você tá fazendo aqui? Gente, eu não sei, mas assim… É uma… Como que é o nome dela? É a que fez… A que faz aquele lá da freira. Da freira. Warrior Nun. Aham, ela é portuguesa. Ela é portuguesa. Super parecida com você. E ela tá namorando o Chris Evans. Chris Evans. E assim, quando ela namorou com o Chris Evans, eu fiquei super feliz. Porque eu também me projetei nela. Eu falei, gente, em Então, outra tipo, vida… tinha chance. Eu tinha chance com o Chris Evans, tipo, dar tudo certo. E o Chris Evans super parecido com o Beto. Aquela… Tá, e daí… Igual. Eu queria que a Taylor namorasse com o Chris Evans. Não sei porquê, eu acho que eles combinam. Mas eu também acho… A gente já falou sobre isso. Mas, meu, ele tá muito apaixonado por ela. Não, Ele postou 1000 fotos lá no Instagram dele. Tipo, eles super apaixonados. Acho que tá indo super bem. Não, tudo bem, não quero… Eu tô adorando esse relacionamento também. Gente, mas assim, a gente quer a felicidade da Taylor. Tipo, a gente só quer isso, que ela seja feliz. Então, se ela tá bem assim, maravilhoso. Se ela for achar alguém maravilhoso. Se ela não for achar também… Mas eu não acho que ela vai voltar com o Joe, gente. Não, a Taylor, quando ela termina. Tipo, ela nunca volta. Tipo, você conhece ela também, né? Tipo, ela não vai fazer isso. Não vai. Não vai, gente, tá? Eu conheço muito a Taylor, sim, muito. Bom, gente, então é isso. Mais uma fofoca super edificante. Se vocês quiserem Super. saber tudo sobre Taylor Swift, vocês sabem com quem contar. Né? A gente pode fazer um episódio só sobre a Taylor? Eu acho legal. Se vocês acharem legal, vocês podem deixar aí pra gente nos comentários. Enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijinho, né, Nana? E até a próxima. Até!